noite. Enfim, depois de muita briga aqui com a conexão, hoje vamos conseguir, né? Agora, né? Vamos conseguir conversar um pouco, tá? Vamos ver se a Rita já tá online, pessoal. Desculpa aí pelos transtornos, né? Mas vamos começar, né? Nossa live de hoje, tá? Rita já tá online, vamos lá. Isso, aguardando você. Oi, Rita. Oi, boa noite, Silvana. Tudo bem? Tudo, agora tudo bem. Que atropelo. Menina que Então, briga com a internet que eu tive hoje, mas mas a enfim. internet sempre provoca algum probleminha, não tem como. Pregando peças. É, exatamente. Aham. Tá, joia. Mas Mas que estamos bom. aqui, Estamos conseguimos. aqui. Somos fortes, né? Que bom. Isso. Aham. Que alegria ver você, conversar com você, né, nessa Alegria muito noite. grande minha também. Pois é, nesse momento de tantas distâncias, né? Vamos poder virtualmente nos encontrar, nos aproximar, Isso né? aí. Aham. Eu estou num ano muito feliz, sabe, Rita? Muitos motivos de comemoração, embora o momento seja um momento triste, difícil para todos nós, mas nós não podemos deixar também de agradecer e de compartilhar isso com as pessoas, com os amigos, né, com pessoas queridas como você, e tanto Sim. nos contribui para a nossa formação. Então, eu estou, nesse ano de 2021, comemorando 10 anos de RPG. Ai, que maravilha! Pois é, 10 anos de fisioterapia, da minha formação acadêmica, e 15 anos Parabéns! e 15 anos de Pilates. Então, estamos aí nessa estrada, escrevendo uma história, uma trajetória de muita luta, mas também de muito sucesso, de muitas conquistas, de Uhum. muitas coisas boas, né? Sim, E sim. aí eu resolvi Não colhe o que. A gente só colhe o que planta, né, Giovana? ter E planta. você tem trabalhado muito duro nessa direção. Nesse dia a dia, cada dia um pouquinho, né? Semeia um pouco mais. E a Aham. gente pensou em brindar, né? E compartilhar com os amigos e com os clientes, enfim, com as pessoas de um modo geral, da alegria que é, da satisfação que é fazer parte desse grupo, né? De fisioterapeutas e de RPGista da equipe do Dr. Felipe Chá. E para nós é Uhum. uma grande honra, né? E muito orgulho, motivo de muito orgulho, né? E ter pessoas como você, que é da equipe, queria que você se apresentasse, você já é conhecida nossa, dos nossos amigos, mas mais uma Aham. vez, se apresente, né? Fale um pouquinho de você para que as pessoas conheçam melhor você, tá bom? Então, eu sou Rita Menezes, sou fisioterapeuta desde 1975, quando eu me formei na Escola de Reabilitação do Rio de Janeiro. E dali para cá, eu acho que antes disso até, eu tive muita sorte com tudo que me aconteceu na vida, né? Aos 10 anos de idade, eu tive um problema, uma doença de Scheuermann, e eu estava com muita dor torácica e fui medicada e fui fazer uma consulta com o Dr. Oswaldo Pinheiro Campos. O doutor Oswaldo Pinheiro Campos, ele foi quem trouxe a fisioterapia para o Brasil, junto com mais 8 médicos, 8 ortopedistas. E aí começaram a estruturar exatamente a escola de reabilitação do Rio de Janeiro que funcionava na BBR. Então, eu sou dessa época, né? O Suchá já sempre diz que eu sou jurássica, porque eu fui acompanhando toda a história da fisioterapia, né? Depois, quando me formei, eu trabalhei com o Dr. Samuel Roemscher, que era um mago em relação a diagnóstico, né? E aprendi muito com ele. Trabalhei também com o Dr. Oswaldo Pinheiro Campos, fui da equipe dele,
E aí veio exatamente um marco maior na minha vida, que foi em 1983, que eu fiz o curso de RPG com o professor Felipe Suchá. Era a primeira vez que ele vinha aqui ao Brasil e foi muito gratificante, muitas perguntas que eu não tinha respostas. Ele pôde esclarecer muita coisa. E foi uma época que a gente não tinha muito acesso, a fisioterapia não era ainda muito evoluída, nós não tínhamos acesso a vários campos de atuação que hoje em dia nós temos. Para você ver, na minha época, só existia, né, depois que a gente saía da faculdade, só existia o CABAT e o BOBAT. Na área traumato-ortopédica não existia nada. Né? Então, a não ser tudo que nós aprendemos na faculdade, com certeza. Mas uma E especialização maior, não. só para Diga. esclarecer um pouco sobre CABAT e BOBAT, para quem não conhece, né, as pessoas que não conhecem, Aham, trata muito mais na parte neurológica, né? Então tem uma sim. reabilitação, tem um trabalho de movimento, mas não é muito. Como você foi, na verdade, paciente, né? Você tinha Aham, um desvio, um problema, né, da doença de Scheuermann na coluna, e você foi aham, paciente e depois, hoje, né, faz um outro aham. lado da medalha, mas É, hoje você exato. trata as pessoas. Você experimentou dos dois lados, né? Então, como você Aliás, foi tratou isso o que me método, fez buscar a fisioterapia, né? Porque eu me isso tratei desde despertou em aquela você o época. interesse pela área, né? Que coisa legal, que Isso, coisa bacana. isso. Aham, foi isso mesmo. E daí comecei a trabalhar com o Felipe Suchá em 1985. E em 1996 eu me tornei professora do curso básico de RPG. E em 2000 eu lancei o meu curso, que é o tratamento das patologias cervicais com RPG. E desde então venho ensinando em vários lugares, aqui no Brasil, também no exterior, e com um retorno dos alunos, né, de conseguirem, depois do RPG, depois do curso de cervical, depois de qualquer formação avançada no RPG, de terem conseguido um resultado muito melhor para os seus pacientes. Excelente. Então, as dores cervicais, né, que eu fiz a divulgação hoje para as pessoas, gente, olha, quem se interessa pelo tema de falar de dores Uhum. cervicais, dores no pescoço, hoje nós vamos conversar com a Rita, que é especialista nisso, né? Então, a gente hoje Sim, tem uma grande incidência de pessoas com queixa. Você consegue me ouvir bem, Rita? Tá bom o consigo, áudio? tá bom, tá bom. Ótimo. Então, as dores cervicais, elas são hoje muito frequentes, né? Na verdade, sempre foram muito frequentes, mas hoje a gente tem realmente uma queixa muito maior, uma incidência muito maior, né? No consultório a gente vê nitidamente que isso se agravou em função do celular, em função das atividades, né? Hoje mais tanto de trabalho como de estudo, enfim, as pessoas estão utilizando, né, vamos dizer assim, o peso da cabeça de maneira mais ruim. Sim, Estamos, sim. não São estamos sabendo hábitos, utilizar a são cabeça, maus vamos dizer assim, hábitos. São maus hábitos. os Uhum. maus hábitos, né? E Uhum. isso leva realmente a muitos desconfortos nessa região. Então, a dor cervical, a dor do pescoço e essas cefaleias, elas são um tema que realmente são muito atraente. Eu falei, até pensei, gente, hoje a nossa live vai ser muito, muito boa, né, em relação Uhum. à utilidade, informações de utilidade Sim. pública, porque as pessoas se identificam muito com isso, né? Eu queria que você Uhum. falasse um pouquinho, Rita, já que é a sua especialidade, você é especialista nisso, de como essas manifestações de desconforto nessa região mais superior. Uhum. Porque às vezes, sabe que às vezes as pessoas esquecem que o pescoço faz parte da coluna. Eu digo muito, gente, o pescoço faz parte da coluna. E a maior Às vezes a parte gente. não sabe onde é a cervical, onde ela Onde é a começa, onde ela cervical, exatamente. termina. Uhum. Vem Então, quando a gente mais fala essa parte cervical, é o média, corpo. né? Que É, não é só isso. A cervical vai desde a base até a região cérvico-torácica.
abrangendo essa parte superior aí da cintura escapular. Então, é uma região muito tensa, né? E com vários fatores que interferem na sua sintomatologia. Primeiro, que é uma região muito sensível, que abriga várias estruturas nobres e é a região que tem a maior mobilidade. E isso provoca, dá uma interferência, podendo provocar mais lesões, né? Então, essas lesões, elas geralmente elas estão no nível de C4, C5, C5, C6, C6, C7, porque são, ali C4, C5 é o ápice da curvatura, e C5, C6, C6, C7 já vão tornando, já vão se formando como uma haste de base, né? E como é uma curva inferior, em qualquer traumatismo ou em qualquer posicionamento errado que nós façamos, isso vai provocar uma tensão maior na base e na região apical, né? Então, você tinha comentado aí sobre os problemas com os celulares, né, com computadores, com essas posições erradas que nós assumimos. Isso se chama até um microtraumatismo, porque a pessoa vai mantendo uma posição de sobrecarga passiva, né? Então, essas situações de posicionamento que nós exercemos em nós, elas vão se tornando uma situação de sobrecarga. E essa sobrecarga vai gerar a hérnia, né? Que é o prolapso do disco intervertebral, e que vai saindo, né? Ou no nível de medula, ou no nível de raiz nervosa, e isso vai provocando uma sintomatologia importante, né? Você quer perguntar, assim, você quer perguntar e eu responder? Como é que você quer fazer? Então, eu só queria aproveitar na sua fala e só esclarecer um pouco para as pessoas entenderem que quando a Rita fala de C1, C2, C3, está falando exatamente de cervicais, vértebras cervicais, são as vértebras referentes ao pescoço. Então, a gente também, quando fala em hérnia, né, já é uma situação um pouco mais grave, né, quando acontece desse mau posicionamento da cabeça, durante muito tempo, durante, às vezes, anos, né, às vezes uma lesão mais aguda, um acidente, um acidente automobilístico, né, aquela lesão em que a pessoa faz um movimento de cabeça que a gente chama lesão de chicote, pode desencadear uma hérnia, mas também essa lesão ela pode acontecer ao longo do tempo, né? Por muito tempo prolongado, com o mau posicionamento da cabeça, pode levar, né, a esse também mau posicionamento do disco, né, cervical, que está lá entre as vértebras. Mas, às vezes, sintomas, né, Rita, coisas mais não vou dizer mais simples, mas outras coisas podem já ser um sinal de uma lesão mais grave que a gente às vezes não dá atenção. Por exemplo, tontura, dores de cabeça, né, constantes, tontura, às vezes enjoo, visão atrapalhada. Tudo isso podem ser sinais de um mau posicionamento dessas vértebras cervicais. Pode desencadear esse tipo de sintoma. Porque às vezes a gente pensa, Rita, assim, hérnia. Mas eu não tenho hérnia, graças a Deus. Eu não tenho hérnia, que bom que eu não tenho hérnia, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Né? Mas às vezes tem outros problemas, né? Outras respostas, em função desse mau posicionamento, dessa má postura, né, da cabeça, tanto projetada para frente como inclinada, que podem também ter outros prejuízos, né? Não é isso? Sim, às vezes a gente com pensa, certeza. uma hérnia, pronto, tá ótimo, tô no céu. E às vezes não é bem assim, né? Pode acontecer outras situações não tão, digamos assim, exageradas, não tão, né, mais crônicas, mais graves que uma hérnia, mas também pode ser bem desconfortável e levar esse paciente a sentir outros tipos de desconforto. É isso? Aliás, eu sempre digo isso para os meus alunos, a hérnia nunca é a causa do problema. A hérnia é consequência. Então, ela pode ser consequência por um fator hereditário, ela pode ser consequência por um problema
bioquímico no nosso organismo, né? Uma alteração, né, da mecânica, ou seja, os movimentos que a gente faz, os posicionamentos. E tem muita gente que não tem consciência de que os traumas são muito importantes para a cervical. Então, traumatismos que às vezes a pessoa não faz a menor associação, muitas vezes provoca lesões importantes na cervical. Então, por exemplo, eu tive um paciente meu que estava andando de barco e sofreu uma queda sentado. E ele fez ressonância na coluna inteira. O único lugar que ele fez herniação foi na cervical. Isso por impacto, né? E por vibração. Então, termina chegando em outra zona, em outro lugar. Nem sempre o problema vai estar naquele ponto, né, do impacto. A gente tem que procurar ver o que acontece, procurar saber do histórico do paciente. E nesse histórico, também é gozado, porque ninguém associa, que isso é muito bem definido pelo Suchard, é que a causa ela pode ser muito remota. Ela pode ter acontecido há muitos anos atrás. Não é assim, 1 ano, 2 anos, 3, não. Pode ser até há 30 anos atrás, dependendo, porque o nosso corpo ele se defende. Então, nós temos mecanismos de defesa que vão provocar alterações da nossa postura, alterações de como movimentamos o nosso corpo, exatamente para defender aquela zona que está com um problema maior. Então, enquanto o mecanismo de defesa estiver acionado, né, e bem seguro em termos da sua função, que é a defesa, né, aí menos a gente vai saber qual é a causa do problema. Agora, quando a gente chega nesse excesso, né, desse mecanismo, ele se interrompe. E aí que o paciente vai ter a sintomatologia. Então, há uma situação que a causa pode estar muito distante, não só do local, mas também do tempo. Do tempo, né? Imagine um desafio, né? Para a gente ter que descobrir esse quebra-cabeça, juntar tudo isso. Porque muitas vezes o paciente, nem ele vai lembrar de relatar para você, olha, sei lá, 10 anos atrás aconteceu isso comigo, né? Enfim. E a gente, como nós precisamos ir sempre no caminho da causa, o que levou àquela situação, às vezes a gente se depara com situações assim, né? Enigmas, digamos assim, né? Sim, sim. Situações. Mas a gente sempre busca, né, chegar o mais próximo possível dessa origem. Então, hoje é nosso desafio para dizer para as pessoas que estão nos assistindo como é que a RPG pode, né, chegar, né, nessa incógnita e como é que age, né, como é que a RPG pode ajudar as pessoas, porque o que acontece, Rita, às vezes eu percebo, e a gente também tem essa sensação, às vezes, a gente como profissional, existe uma certa angústia, né, num momento ou no outro, de, nossa, como é que eu vou resolver isso, né? Porque o problema chega para você, o paciente chega aflito na sua frente, toda aquela história e aquela sintomatologia, enfim, um problema para resolver, e às vezes a história não é essa, né? Você tem que encontrar isso, nossa, vou buscar onde isso aconteceu. Mas a gente precisa dar uma ajuda para aquela pessoa, né, que está procurando você. Esse é o nosso papel, essa é a nossa missão, né? Tentar encontrar os caminhos, os bons caminhos e ajudar. A RPG, ela tem essa possibilidade muito real, é muito eficiente nisso, né? Eu comprovo isso a cada dia e você, com a sua experiência, né, também pode dizer de que forma, né, a gente pode conchegar e acalmar e ajudar essas pessoas que nos procuram, né? Então,
Fala um pouquinho pra gente das técnicas, da Sim. forma, enfim, como é que a O RPG primeiro pode? Por que que o ponto, paciente deve buscar RPG por causa da cervical? sim, geralmente o paciente vai procurar o RPG ou a fisioterapia, né, em função de uma dor no pescoço, ou então uma dor no braço, uma dor de cabeça. Né? Geralmente os pacientes vêm por esse motivo. Né? Os sintomas que mais aparecem em relação à busca do paciente na direção da fisioterapia são esses. Né? O paciente ele não consegue entender ainda a totalidade do seu processo. Né? Com o RPG, durante a avaliação que nós fazemos, que é própria do RPG, nós vamos interrogar de uma forma mais aprofundada para saber se o paciente tem determinados sintomas. Então, e que sintomas são esses? Não é só a dor de cabeça, a dor no pescoço, a dor no braço ou na escápula, né? É também náuseas, vômitos, como vocês tinham comentado, né, o problema das cefaleias, que podem ser ou na região frontal, ou na temporal, ou aqui na parietal, ou seja, em zonas diferentes, né, da cabeça e que podem ter relação com a cervical. As cefaleias não são todas biomecânicas, mas várias delas são. Né? Então, a gente tem muita relação com a dor de cabeça cervical com a dor de cabeça. O outro ponto que tem relação é a temporomandibular. Então, por uma inervação que sai aqui da base do crânio, né, dessa região mais alta, né, nós temos relação com a temporomandibular e isso gera uma tensão, gera um zumbido, gera uma dor no ouvido, né, gera muitas vezes cliques, né, aqueles cliques que dão do disco entre o côndilo e o osso de cima, que é o osso temporal. Então, isso muitas vezes gera essas tensões. E nós temos que fazer uma busca em cima de qual é a origem. Né? As pessoas também têm relação com a parte ocular. Então, às vezes, você tem, até comentou, né, uma visão meio turva, ou uma diplopia, que é ver em duplo, se atrapalha muito com quando pega alguma coisa, pode esbarrar, a imagem está distorcida, então tudo isso tem relação com a musculatura extraocular, que está relacionada também com a cervical. Né? Então, são sintomas que às vezes a pessoa não associa de jeito nenhum. Então, o que nós temos que fazer para descobrir isso? Uma boa avaliação. Então, no início, nada acontece se você não fizer uma boa avaliação. Então, você tem que estar atento com esse interrogatório, né? essa queixa principal, que nessa queixa você vai ter uma direção, né, do que está acontecendo atualmente com o paciente. O que ele está sentindo naquele momento. Né? É uma dor, é uma dormência, é um formigamento, né? São choques, ou diferença de temperatura, diferença de sensibilidade. Então, tudo isso nós temos que perguntar, porque o paciente ele não faz associação. Ele vai falar muito menos do que o que ele tem. Só se você for perguntando, 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 aí é que você abre, né, a caixa de Pandora e as coisas vão saindo, que ele vai fazendo associações. Então, o Vai primeiro dando as ponto é informações, né, que esse. você precisa, porque Isso. às vezes o paciente acha que tem isso, mas não tem nada a ver. Ele não Aham. comenta alguma coisa, porque na cabeça dele ele vai achar, não. Nossa, eu vou falar que eu tô com, sei lá, meu dente está aqui incomodando meu ouvido, mas não vou Sim. falar, não tem nada a ver com o que eu sei. Aham. Ele não sabe. Então a gente vai na É. investigação. Por isso que às vezes, engraçado isso que você está falando, de falar de
temporomandibular, né? Que é a ATM aqui, tá, pessoal? Quem não sabe o que é temporomandibular, essa articulação aqui que abre a boca, né? Que é a ATM, né? Da mandíbula e também da questão do olho, movimentação do olho, tem tudo a ver com as vértebras cervicais, porque às vezes acontece muito do paciente em relação, por exemplo, ao diafragma também, que tem muito a ver com a região cervical. Então você vai lá, o diafragma é o músculo da respiração, que fica aqui abaixo das costelas. Então, às vezes a gente vai lá, manipula um pouquinho essa região do estômago, né, abaixo das costelas. E o paciente às vezes fica, nossa, minha dor está no pescoço, a mulher está lá puxando minhas costelas, né? O paciente, o que acontece? Você imagina, uma pessoa que nunca fez RPG, que não conhece você, que chega no seu consultório e você aí de repente começa, né, aí vai lá e puxa o quadril, traciona a lombar, e, meu Deus, meu problema está aqui, e a fisioterapeuta está puxando o meu quadril. Então eu gosto muito de falar, explicar para o meu paciente o que está acontecendo, por que eu estou fazendo aquilo. Não chega a ser uma aula de anatomia, sim, uma aula sim. técnica. Mas se eu ele acho que é tiver importante. noção, ele responde melhor. Exatamente. Aí você, o diafragma, como eu estava falando, que tem muito a ver, porque é um músculo que está inserido, ele nasce aqui, né? Ele se insere nas vértebras cervicais, no pescoço. Então, um diafragma tenso, uma respiração mais presa, aquela pessoa que está, né, sufocada com a respiração aqui, pode sim desencadear problemas na região cervical, porque está tudo junto. Então, o paciente ele não tem a obrigação de saber disso, ele não precisa saber disso, mas você, né, vai explicando devagarinho, e aí ele vai percebendo as relações, as ligações, né, as conexões, digamos assim, que o seu corpo, né, faz para que ele possa entender. Nossa, então por isso acontece, pode ser que seja por isso, tudo pode, né, Rita? No corpo tudo pode, na verdade, é como você costuma dizer. Não tem regra, acontece de tudo que você imaginar Mas é naquele verdade. corpo, né? Com Então, certeza. às vezes, essa região da temporomandibular, né, pode estar muito tensa, ou ao contrário, o problema cervical você pode desenvolver problemas aqui, problemas oculares, e, enfim, né? Já me aconteceu aqui de algumas situações assim bem inusitadas, né, de pessoas que chegam relatando um sintoma específico numa determinada região de membro superior. Ah, porque eu tive um problema na mão e que eu vou fazer uma cirurgia de síndrome do túnel do carpo, que é muito comum, né? Síndrome do túnel do carpo, porque minha mão está formigando, porque eu tenho dor, e o problema está aqui no pescoço, né? Então é muito comum a síndrome do túnel do carpo. Mas tem aparecido coisas assim bem diferentes, né? Bem diferentes, tipo um formigamento ao redor, né, da boca, né, na musculatura orbicular, né, aqui da região da boca, e a gente sabe que, e quando você fala, olha, seu problema é na coluna, seu problema é cervical, a pessoa fica, como assim? Né? Então a gente nem imagina, né, Rita? Sim, com Nós imaginamos, certeza. Nós nós sabemos. terapeutas sim, né? Nós sabemos, Nós sabemos, mas às vezes o cliente, o paciente, ele não tem essa informação. Então, nosso objetivo é exatamente hoje conversar um pouco sobre isso e dizer que muitas situações podem sim vir dessa região do pescoço, né? Tanto na parte mais baixa, como você colocou ainda pouco, como na parte mais alta. O nosso pescoço ele é muito, né? É uma região muito móvel, né, Rita? Tem muitas possibilidades de lesão. Sim. E o que a gente tem que fazer, né, para que esse paciente tenha uma recuperação, né, dos seus sintomas, melhorar os sintomas e ter uma recuperação das lesões, né, o que a gente tem que começar a fazer é tracionar. Então, a tração dentro do nosso trabalho, a tração ela é fundamental. Você tem que abrir espaço. Até porque, quando o paciente tem qualquer problema ali na região, é porque já existe uma degeneração. Ou seja, já tem um processo ali, né, que vai
destruindo aos poucos, ou calcificando, ou desidratando. Então, é lógico que isso gera uma compactação, ou seja, uma vértebra fica muito próxima da outra, né? E isso vai gerar um atrito. Já que nós temos muita mobilidade aí, vai gerar um atrito. E vai gerar problemas no disco, que está entre duas vértebras, vai gerar um problema nos nervos que saem dali, né, da medula, e isso vai provocar esses prolapsos, ou provocam uma situação de osteófitos, que são calcificações que também podem provocar compressão, né? O paciente vai tendo uma série de problemáticas que a gente tem que ir descobrindo, mas primeiro tracionar. E se você traciona, a respiração bloqueia. Então, se a respiração bloqueia, nós temos que desbloquear a respiração. Então, se o paciente fica com o tórax elevado, ele não consegue expirar naquele ponto, é sinal de que os inspiratórios dele estão encurtados. Então, a gente tem que alongar esses inspiratórios para que o diafragma possa entrar na sua melhor função, que é a descida das costelas, né? O diafragma é um músculo expiratório, é um músculo que faz o ar sair, né? Ajuda o ar a sair. E ele é um músculo que é 80% inspiratório, ele é um músculo que ele faz mais o trabalho de postura, de função cardíaca. Ele também tem uma relação muito importante com o esôfago, com o estômago, e além de ter uma relação com todas as estruturas do nosso corpo. Então, sendo assim, a cervical também vai ter uma relação muito grande, porque ele tem as suas inserções ali, ele é ligado a essas vértebras, né? Então, nós temos que prestar muita atenção. E quando nós tracionamos e vamos colocar respiração, aos poucos, nós vamos colocar o paciente em determinadas posições que nós vamos escolher em função da avaliação que nós fizemos. Então, escolhendo as posições, nós vamos evoluindo na direção de um alongamento de toda essa musculatura, que é a musculatura de sustentação da postura, que nós falamos que é musculatura estática, né? Essa musculatura ajuda a comprimir, ajuda a impactar. Então, nós temos que abrir esse espaço, temos que respirar, mas temos também que trabalhar no alívio de tensão dessas zonas que vão estar associadas àquele problema do paciente, né? Então, com certeza, a própria cervical, com certeza o ombro, com a escápula, com os braços, mas também com a temporomandibular, com os olhos, né? Com a parte de cefaleias, mas não é só aí. Às vezes o problema cervical vem de uma lesão no pé. Então, o paciente começa a andar de uma forma errada, começa a deambular de uma forma desestruturada, ele começa a provocar tensões mais para cima. Então, isso tudo é um jogo, né, que nós temos de compensações e que vai nos levar a descobrir quais são as relações que tem com aquela dor, com aquela região que a gente está tratando. Isso não é só com a cervical, é com qualquer outro problema, né? Então, a cervical, às vezes, é a zona, é o local do sintoma, mas, às vezes, a causa do sintoma é o pé, como eu acabei de falar, né? É um mau posicionamento de ossos do pé, ou é um distúrbio da região lombar, ou é um problema também com as vísceras, que também fazem relação, né? Então, tudo isso nós temos que ir buscando ao longo do tratamento, para que a gente possa aliviar esses sintomas do paciente. Então, você não pode nunca ter a ideia de fazer um tratamento local.
Você tem que ter a ideia de fazer um tratamento global. Global. Às vezes o paciente pergunta, só te interrompendo um pouquinho, não, é bom a gente postura. Conversar, inclusive. A ideia a ideia é essa. Aproveitando o gancho, porque às vezes o paciente pergunta, quem já fez, né, uma sessão de RPG, um tratamento de RPG, sabe que a gente usa algumas posturas, e essas posturas elas demoram um pouco, né? Você fica um pouco naquela posição. Então, às vezes o paciente chega, é comum acontecer, alguém com uma dor torácica, por exemplo, né? Vamos esquecer um pouquinho, você vai falar da torácica, olha, a minha dor é aqui, aí coloca a mão, né, fala, aqui nas minhas costas e tal. Aí você pede o paciente para deitar na mesa e ele quer deitar de costas, de barriga para baixo, né? Porque ele imagina que, como a dor é nas costas, e que a gente vai, né, palpar, enfim, fazer alguma coisa nas costas. E quando você diz, olha, deita com a sua cabeça para lá e as pernas para cá, de barriga para cima. Aí você já vê um olho desse tamanho, assim, nossa, a dor é aqui e eu vou deitar assim, né? Então tem isso. Então, às vezes, quem já fez um tratamento de RPG sabe que a gente usa muito essa postura de deitado, de barriga para cima, que a gente chama de decúbito dorsal, e que as mãos, os braços, eles precisam estar na lateral da mesa, que tem a mesa de RPG, para quem não conhece, para quem nunca viu, ela tem 2 braços. Aqui no meu Instagram eu tenho um vídeo que eu mostro como é a mesa de RPG. Tem 2 braços que são móveis, 2 braços da mesa, onde o paciente apoia as mãos, né, nessa postura que eu estou falando, com a palma da mão para cima. Então você fica assim um pouco, com o braço um pouco aberto e precisa juntar a planta dos pés, né? Então, às vezes o paciente pergunta, nossa, eu preciso ficar, por que eu tenho que ficar nessa posição? E aí a gente vai explicar, olha, porque essa é uma postura que a gente vai trabalhar dentro de uma globalidade, e é necessário que a gente explique isso, para que ele entenda que eu não posso, ele não pode ficar de qualquer jeito na mesa e eu tracionar, a minha dor é aqui no pescoço, então eu vou tracionar, eu vou puxar esse pescoço, eu vou abrir espaço nesse pescoço, mas se o paciente não tiver nessa globalidade que a Rita está falando, onde eu preciso, nessa postura, que é uma postura desenvolvida, o Dr. Felipe Suchá desenvolveu essa postura dentro do método, e que tem resultados, né? Um método que realmente tem resultados comprovados, e aí a gente até conversei com o Aldac bastante sobre isso na segunda-feira, que a gente precisa ser fiel ao método, e RPG funciona, mas se você precisa manter a fidelidade ao método para que realmente os resultados aconteçam. Se você ficar inventando coisa, põe uma bola aqui, puxa um elástico dali, não sei o que, você está fazendo 1000 coisas, mas você não está fazendo RPG, né? Então é importante que a gente seja fiel ao método, que a gente aplique os ensinamentos que o Dr. Felipe passa para a gente, a equipe toda, né? Vocês todos passam para a gente com muito carinho, muito cuidado e muita seriedade, para a gente realmente ter um resultado. Então, por que meu pé tem que estar assim, por que minha mão tem que estar assim? Então, o paciente vai entendendo que é importante, apesar de ser difícil, né? Uma postura que às vezes a pessoa tem dificuldade de se manter naquela posição, em função das suas limitações e bloqueios, mas só assim a gente vai conseguir chegar nesse ponto que você está colocando, de onde vem o problema. Eu preciso liberar um encurtamento lá que está no pé, um problema que está no pé, mas que vem subindo pela perna, que chega no quadril, que vai para a coluna, que está no pescoço. Então isso pode, né? É mais pode comum do que a gente ocorrer. pensa, essa conexão. Parece uma coisa maluca, uma coisa, nossa, que conversa maluca, do pé à cabeça, mas é a globalidade, é a globalidade maravilhosa, na verdade. Né? Exato. Então eu gosto sempre de explicar ao paciente, olha, essa postura não é a Giovana que está inventando isso, né? Isso faz parte do tratamento, isso é um método de RPG, e assim a gente vai conseguir trabalhar, porque se eu for pensar só na parte local, aonde está a queixa, trabalhar só ali naquela região, muito provavelmente eu não vou conseguir resolver problema nenhum. Né? Alivia, mas que é um dos problemas da nossa fisioterapia convencional, né, Rita? De a gente passa anos a fio só olhando para um local do local Quando da queixa. Uma lesão, assim, ou um traumatismo, uma situação recente, então, um tratamento local, ele dá resultados, mas a gente não pode se esquecer que qualquer impacto que tenha, qualquer traumatismo que exista,
qualquer problema visceral, problema miofacial. Então, vai gerar uma situação de transmissão de tensão. Então, um dos exemplos que o Felipe já usa muito é como se fosse uma gota que cai num copo d'água, né? Ou uma pedra que cai num lago. O que vai acontecer ali? Vai acontecer uma diluição desse impacto em ondas. E essas ondas podem ou não chegar até a margem. Então, até onde isso vai chegar? Né? Então, numa lesão recente, é lógico que essa transmissão de tensão é menor. Mas se o paciente não trata devidamente, essa situação vai se cronificando. E daí, tempos depois, ele pode até não ter dor durante um período, mas tempos depois vai aparecer a dor, ou vai aparecer uma falta de sensibilidade, uma dormência, e ele vai começar a tentar buscar alguma coisa recente, quando, na verdade, pode ter acontecido uma coisa lá atrás. Então, as causas é que a gente tem que ver. Que causa é essa? Né? Onde é que está o ponto mais importante? A primeira avaliação não define um diagnóstico de causa. A primeira avaliação é uma pista para você ir em busca da causa. Né? E para isso a gente usa uma globalidade, um tratamento global. E aí nós vamos conseguindo, passo a passo, né, transpor vários obstáculos que vão aparecer. Né? E vários outros pontos da história do paciente que ele vai lembrar. Né? Então, você vai montando um quebra-cabeças. Né? O paciente ele vem com as peças do quebra-cabeças, mas quem tem que montar... Faltando, né? Muitas. Exato. Faltando várias. Exato. Então, quem tem que montar? Ele, o próprio paciente, dando informação a nós, fisioterapeutas. Né? E com o RPG, a gente consegue melhor compreender quando a causa é mais longínqua, né? Quando a causa é mais distante. Então, a gente tem esse olhar que muitas outras modalidades, né, de método ou de técnica não tem esse olhar tão global assim. Né? Então, o que diferencia o RPG de outros métodos, de outras técnicas, é esse olhar para a busca de causa, né? E também uma situação que a gente vai priorizar as tensões do corpo pela liberação do diafragma, né? Que você comentou muito sobre o diafragma, que ele é muito importante, realmente é. E com o trabalho do diafragma, nós vamos conseguindo fazer com que a tensão saia dali e se transmita para o ponto de causa. Então, isso vai ser também uma boa ajuda, né, para nós e para os pacientes, buscar o que está acontecendo, por que eu estou aqui, né, por que eu estou com essa dor, né, por que eu me encontro dessa maneira. Então, a gente vai ajudando. Por que essa dor veio? Exatamente. Tem gente que acorda com uma dor, mas eu não fiz nada. É porque a dor está lá atrás, a causa está lá atrás. Né? Exatamente. Então, isso acontece muito. Ele é tão danadinho, digamos assim, que as questões psicossomáticas também elas afetam diretamente a questão da respiração. Uhum. Sim. E hoje que a gente está vivendo um momento de home office, um momento tenso de vida, de mundo, de tudo, eu costumo dizer para os pacientes, olha, quando você se assusta, quando você leva um susto, a primeira coisa que você prende é a respiração. Uhum. Você vai lá e vem aquela coisa do, né, quando você tem o peito apertado, você está preocupado, você está cansado, sim, então você está com um mau presságio, digamos assim, né? Você tem aquela coisa da angústia. Isso afeta diretamente o seu padrão respiratório, que afeta a ação do diafragma, que é o principal músculo da respiração. E esse diafragma, ele tem repercussões em diversos lugares do corpo, inclusive nessa região mais superior. Então, essa cintura escapular, né, os trapézios, esses músculos que são
valentes, né? São músculos zangados. Enfim, tem pessoas que perdem o Adorei pescoço, né? essa, adorei essa expressão, músculos zangados. Zangados, né? Mas são zangados e São, valentes, porque tem gente que é zangada e não é valente, mas eles são é zangados e valentes, verdade. porque aí eles, tipo, né, enfim, aí você sufoca toda essa. Tem pessoas que perdem o pescoço completamente, engolem o pescoço. É, Então, tudo isso pode levar, né, a situações de dores cervicais, de problema de bursite, né, nessa região do ombro, as tendinites, quer dizer, aí vem mil coisas, né? Em função desse uhum, danado do diafragma, que é um músculo que é maravilhoso, mas que também pode trazer algumas situações bem difíceis. E aí não tem como. sim, Sabe uma coisa, Rita, interessante? Lembrei agora da questão da dor torácica também, porque todos os músculos do pescoço, da cervical, eles vêm do tórax. Não é isso? sim, Eles vêm das costas, estão tá, muito pessoal? Então, interligados. Uhum, né? é, Então, tem uma conexão. Eles estão presos aqui, estão presos nas costas, estão fixados, digamos assim. Então, uhum, é comum pessoas que têm, respira fundo e sente dores nas costas, né? Sim, mas o que o pescoço tem a ver com isso? O que a cervical tem a ver com isso? Tudo, tem tudo a tudo ver. tem relação, é. Tudo tem Uhum, relação. Então, sim, as trações que o método da RPG trabalha bastante, com o objetivo de diminuir o tônus muscular, de diminuir. Eu costumo dizer que é para acalmar, né? Regiões uhum, estão em sofrimentos, estão sim, nervosas e a gente precisa é, acalmar aquela região. aham, É isso que desencadeia tanta dor, né, Rita? isso, com certeza. Gente, E as trações que a gente faz não são só na cervical, nós fazemos trações do tórax, fazemos tração lombar, pelo sacro, é, uma- um, um segmento que nós vamos tratar, nós tracionamos aquele segmento, sempre com a ideia de abrir espaço, né? E principalmente abrir espaço intraarticular, né? E isso vai dando uma ideia, né? Até mesmo para o paciente, como ele estava encolhido, né? Que às vezes ele não tem ideia. E você, com o seu trabalho, é que vai mostrando isso. Nossa, nem sabia que eu tinha essa tensão aí nesse lugar, né? Então, você vai fazendo com que ele se redescubra, e redescubra para poder encontrar um novo caminho. Porque nós não somos curadores do paciente, não é? Nós somos auxiliadores para que ele encontre o caminho da cura. Quem tem que encontrar é ele, né? Com a nossa ajuda. Mas se o é, paciente não participar, mesmo pode ser assim, o melhor profissional do mundo, se ele não participar, se ele não quiser, nada acontece. Ou nada acontece acontece. muito pouco, né? Acontece um resultado pequeno, onde a gente poderia ter ido mais além. Né? Então, também tem muito a participação do paciente. Isso é fundamental. Né? Eu sempre busco, né, essa parceria, digamos assim, compartilhar as responsabilidades. Né? Uhum, Porque o isso. paciente, ele, claro, que ele está em sofrimento, que ele procura você com uma esperança de que você resolva o problema dele. Então, na verdade, a gente não resolve o problema de ninguém, a gente ajuda, né, Uhum, a entender o paciente, a gente entra nesse desafio, né, de tentar entender o que está acontecendo com aquela pessoa e juntos vai construindo esse caminho de volta, né? Porque eu preciso construir um caminho de volta, uma lesão que está uhum, hoje, mas como é que ela aconteceu, né? E a partir sim. dali, juntos, nós temos responsabilidades compartilhadas. Eu aqui com o paciente no consultório, utilizar as técnicas que a gente dispõe, né, do método, Uhum, mas e o restante do dia, da semana, né? Dos dias que você não está comigo. Então eu costumo uhum, fazer isso mesmo, porque eu acho importante. Nós não curamos ninguém, né, Rita? Eu sim. acho
a gente ajuda o Nós corpo ajudamos. de autocura, né? Sim. Uhum. Né? Nós vamos Então, às vezes, a gente ajudando. até se angustia um pouco, né? Quando você não consegue muito sucesso naquele atendimento e o paciente, você termina a sessão e o paciente nem melhorou tanto e a gente fica, nossa, o que eu não fiz, né? Mas Uhum. às vezes a resposta ela vem logo depois. É muito comum, tá, pessoal? O paciente sai do consultório e mais tarde, amanhã, depois de amanhã, é que realmente as coisas começam a se organizar melhor. Principalmente se for em Uhum. casos muito agudos, né? Quer dizer, em É. casos crônicos também, depende do corpo, né? Não tem muita regra. Não, e tem também o problema do negacionismo, né? Tem pessoas que você começa a perguntar, né, você tem dor onde? Né? Tem, assim, qualquer sensação que você tenha, como é que se localiza, onde é que se localiza, né? E aí o paciente, ele vai, às vezes, mostrar, não, eu tenho uma dor aqui na base do pescoço, assim, me mostra onde é. Aí ele mostra um ombro, né? Ou a cabeça. Então tem que localizar, você tem que pedir ao paciente para localizar, porque às vezes ele não tem consciência. Você pergunta, você melhorou? Ah, não, eu estou péssima. Não, mas será que não houve nenhuma diferença entre a sessão passada e agora? Ah, não, piorei até, está pior. Aí, se você fez avaliação, se você escreveu tudo que ele falou, vai conferindo. Mas é aquela dor que você sentia em tal lugar, né? Eu tinha dor nesse lugar? Muitas vezes ele nem lembra Nessa, que tinha dor naquele lugar. Né? Então, é nessa eu muito não caio importante mais. você anotar. Eu também não. É Ó, muito importante olha, anotar. Pois é. todo dia que o paciente vem, aí eu tenho aquela conversa básica. O paciente já chega querendo Uhum. sentar na mesa. Eu falei, calma, senta um pouquinho aqui, vamos conversar um pouco. Pego a fichinha aqui, que eu ainda sou do tempo da caneta, né? Ainda não sou do notebook. Uhum. Então tem Uhum. paciente que com prontuário dessa grossura, né? E aí eu vou, Sim. e aí eu faço exatamente essa pegadinha aí, eu já aprendi, Uhum. viu? E Outra aquela dor que você coisa sentia quando você é, fazia um movimento assim? Ah, eu sentia isso? Ah, não, não tem é mais, ó, tá aqui anotado e você me disse que sentia. Então, às vezes o paciente não tem essa quantificação da melhora, isso. né? Uhum. E É, ele às vezes até fica desanimado, né? Fala, ah, não melhora nada, essa dor é, tá pior, é. não tá do mesmo jeito. E aí você vai lá e diz, olha, não tá do mesmo jeito, né? Era assim, não é mais. E aí a pessoa vai se convencendo de que. Porque Uhum. tem pessoas que realmente só acreditam, só acham que estão melhor se tiver zerado de dor, né? E às vezes a pessoa É. até fala, como é que tá esse movimento? Ah, tá melhor. Não tô sentindo. Eu falei, então tá melhor ou você não tá sentindo dor? Ah, não tô sentindo Uhum. dor, então não tá melhor, tá ótimo, né? Uhum. Se não tá sentindo dor, não Outra tá coisa que melhor. é bom de fazer é fotografar, Fotografar. porque fotografa de frente, de lado, de costas, né? E vai fazendo esse arquivo de fotografia e mostrando para o paciente. Não precisa mostrar toda semana, mas depois de algum tempo, depois de algumas sessões, mostrar, porque às vezes ele se vendo, ele termina reconhecendo a melhora dele, que muitas vezes Verdade. ele não conhece, né? É engraçado, uma primeira vez, você tirar a parte, a fotografia de costas, é uma surpresa muitas vezes para o paciente. Tem paciente que nunca se olhou, não É, sabe como é que ele é lá atrás, de né? costas. Não tem essa Então visão de você costas. Olha no espelho não que você tem vê a de visão de frente. costas, né? É, E isso é verdade. fundamental, você ter uma visão, né, de espaço, do seu próprio corpo, você tem que ter noção É disso, verdade. né? Sabe que você É. falou uma coisa agora muito interessante. Eu sempre faço a fotografia, mas das escolioses. Essa semana Aham. passada, eu dei alta para um paciente que estava com problema de capsulite adesiva. E capsulite adesiva, pessoal, para quem não sabe, era no ombro, né? Ele estava no ombro direito. Ele estava de uma situação que ele não segurava a caneta. Ele não tinha força da pinça de Uhum. segurar a caneta. Não tinha.
E aí saiu daqui, levantando o braço, todo feliz. E eu disse a ele, nossa, tô agora, não me perdoo por não ter filmado você no início, Isso. Uhum. A filmar você filmagem agora. também, o vídeo é fundamental. Você falou uma coisa também muito importante. Quando o paciente tem problema de amplitude articular, né, ou amplitude de movimento, da mesma coisa, é importante você ver assim, num vídeo que mostra muito melhor do que a foto, A né, foto. é você comparar o vídeo de antes, o vídeo de depois, né? Não precisa ser na mesma sessão, às vezes na mesma sessão, se Sim, acontece uma melhora muito importante, você tira naquela mesma sessão, registra, senão né? você registra com algumas sessões depois, né? Até mesmo para nossa compreensão, porque às vezes, quando nós estamos ali com o paciente, às vezes escapa alguma coisa. E Sim, depois você revendo a ficha dele, as fotos, vídeos, se for o caso, né? Você também capta algumas coisas que você deixou escapar. É bom é que você verdade. saiba assim, o que melhorou e o que não melhorou. Porque não melhorou. Né? Por onde você deixou escapulir, porque aí você retoma. Você tem a possibilidade de retomar, né? E continuar com o Engraçado. tratamento. Engraçado assim, que essa questão de quantificar mesmo, né, Rita? Porque a gente até tem respostas qualitativas muito boas, mas você não tem Uhum. respostas quantitativas. Na faculdade, a gente aprende muito aquela coisa do goniômetro, né? Pega o goniômetro e Sim. media. O goniômetro é um aparelhinho, gente, eu até tenho aqui, mas enfim, um pouco com ele. Mas é um aparelho que você mede a angulação de uma articulação, né? E aí abre isso, agora abre isso, ele é como um compasso Isso, é. né, de descolar. Aham, Vou simular aqui, é como se fosse uma coisa assim, e aí você vai medindo o ângulo, tal, tal, tal. Mas também é uma coisa muito estática, né? sim. E Uhum, na RPG a gente não usa o goniômetro como uma referência. Não regularmente, você até pode usar, mas não é sim. um instrumento que a gente usa regularmente. Pode usar? Pode, mas enfim. O vídeo, né, a filmagem, ela mostra melhor. Boa dica, gostei dessa, Rita, porque na verdade, nesses 10 anos eu estou pecando nas outras patologias. Eu estou Ah, fazendo registro nas escolioses e não estou fazendo pois é, porque nas isso outras serve para articulações. qualquer patologia, para qualquer região, Qualquer patologia. né? É. Vai te Graças. esclarecer e vai esclarecer o paciente. E outra coisa, você manda um relatório para o médico com Sim, essas, com essas retorno para o diferenças. médico. Isso. Eu comecei a fazer, inclusive, uma comunicação com os médicos através do WhatsApp. Uhum. Muito interessante. Porque ali está na hora, hoje em dia o WhatsApp é todo, né? É muito Porque bom. aí você se comunica, não necessariamente na mesma hora que o médico vai ver, Sim, mas depois ele vai olhar o teu recado, você pode enviar foto, você pode enviar os vídeos, pode botar um comentário, não precisa ser nada muito grande. E até ele se sente respeitado também na posição dele. E sim, nós, respeitados pelo nosso trabalho. o Né? nosso trabalho. Então fica uma relação de confiança. E isso é muito, muito legal, é muito importante. Né? É. Eu É, até faço isso por WhatsApp com os médicos que permitem, aham, mas no caso das escolioses, volto a dizer que eu estou, aham. né, preciso ampliar para os outros casos, né? Mas é verdade. É o seu A gente, ponto fraco, Giovana. Você adora trabalhar a escoliose. pois é. Porque você Então, vê, olha, porque na verdade a questão da escoliose você vê a alteração plástica, né? uhum. Com o tempo você faz uma. Eu tenho uma amiga que me chama de maluca, porque, engraçado, eu tenho diversos e-mails. Ela disse assim, Giovana, você é maluca? Que tanto e-mail é isso? Eu falei, não, eu tenho um e-mail. Eu tenho um Giovana Teles RPG, um Giovana Teles Físio, um Giovana Teles Uhum. EDF, que é da Educação Física. Menina, que loucura Aham. é essa? Que tanto e-mail é esse? Você não faz um e-mail só pastas? Eu falei, dá mais trabalho. Aham. Ela disse que eu sou maluca, porque eu tenho vários e-mails. Falei, mas o meu e-mail de RPG é só para os pacientes de RPG. Então, todas as fotos de Uhum. arquivo, tá tudo lá. Então, quando eu quero, eu já vou nele.
Mas você pode sim, fazer isso em várias pastas do mesmo e-mail. Isso não confunde minha cabeça, por favor, deixa meus e-mails, enfim. sim, sim. Fica Aham. dizendo que eu sou maluca de tanto e-mail. Mas é porque, na verdade, enfim, é uma questão minha de organização. Mas é lá que eu registro os meus resultados, os meus pacientes Uhum. do consultório. E que você, quando você faz a fotografia, como você colocou, de um paciente de escoliose, hoje, no antes e no depois da primeira avaliação, da primeira sessão, e daqui a 3 meses, você vai fazendo isso, né, de forma atemporal, você enxerga a modificação plástica daquele corpo, né? O Aham, paciente enxerga, sim. e os pais, e o médico e tudo mais. Só que num paciente com dor, né, ele não, na fotografia você não vê, mas dependendo do tipo da dor, o movimento, e aí você ter a filmagem é muito Uhum. legal. Às vezes a foto também no posicionamento, né, uma dor Sim. cervical, de como é que está aquele corpo e depois como é que ele se Uhum. comporta, porque você deu uma certa liberdade de movimento, também faz com que o paciente quantifique a sua melhora, enxergue Sim. isso, né? Uhum. E isso é muito bacana, realmente dá muita credibilidade e vou adotar. A partir de segunda-feira eu vou ter que fazer isso com todo mundo, né? É. Mas Eu olha, devia ter adotado, né, Rita? você falou uma coisa muito interessante, que é assim, esse é meu jeito, eu me acho dessa maneira, eu tenho vários e-mails, é assim que eu me acho, é assim que eu trabalho. É, mas é uma coisa assim muito interessante, porque cada um tem que encontrar o seu jeito. É. Eu também sou da velha guarda, eu, mais do que você, mas eu gosto de escrever. E depois eu boto no computador. Né? É um trabalho duplo? É um trabalho duplo, mas eu prefiro, porque escrevendo eu penso. E eu no Sim, computador, eu não consigo pensar. Hoje em dia, uma criança consegue mexer no computador, num iPhone, num smartphone, é, de uma forma muito mais precisa do que eu. Minha neta, por exemplo, claro. ela mexe no meu celular em coisas que eu não sei, que eu não conhecia, e ela vai descobrindo, né? Nós não tínhamos isso antes. O É. celular É um é recurso diferente, né? moderno, né? É uma coisa diferente. É. Então, não tem como, a gente age de outra forma. Tem gente que vai para a aula e não escreve nada, e já captou. Se escrever, É perde. verdade. Tem gente que, É se não verdade. escrever, só olhar, aí é que vai perder. Então, É. cada um tem o seu jeito e a gente tem que achar esse jeito. O que é melhor. Né? E registrar, porque registrar é o que é importante. Né? Como é que você consegue captar esse registro? Cada um tem o seu. Né? Cada um tem o É seu verdade. modo. Né? Essa nossa conversa toda, assim, Rita, que coisa legal, assim, para as pessoas entenderem, saberem, né, na verdade, é entender, ninguém precisa entender, mas a gente está compartilhando aqui com vocês, pessoal, o outro lado, né, o lado do profissional, Aham. né, como é que a gente enxerga vocês como paciente? Você chega para mim, chega para Rita ou para qualquer profissional que vai, né, que você vai buscar ajuda, e como é que a gente enxerga esse desafio, né? Então, vejam que tem todo um estudo, né, Rita? Tem toda uma preparação, tem Sim. toda uma preocupação, uma Uhum. responsabilidade, um compromisso em querer, né? Faz parte do nosso dia a dia, do nosso trabalho, do nosso empenho, o sucesso do tratamento. O sucesso do tratamento não é Sim. só vocês que querem, né? A gente também quer. Eu estava falando com o Aldac, dizendo, nossa, eu não sei como é bom dar alta para um paciente, não é, Rita? Nossa, que Ah, é. alegria, eu fico É uma feliz em dar alta para um realização, paciente, né? não é? Uhum. É uma A sensação realização. de dever cumprido, não é? É muito maravilhoso, Sim, é incontável isso, né? Não tem como você com descrever a sensação, certeza. né? E você Então, vê quando assim o início, o meio e o fim, né? Como é que esse paciente passou esse trajeto todo, né? Como é que ele fez, o que ele sofreu, o que ele como ele chegou,
como é que ele chegou e depois as realizações que ele teve, qual foi a mudança de comportamento, qual foi a sensação de alegria, né, de ter conseguido. Isso é ótimo. Isso É faz um muito bem bom. enorme. É. Uhum. Na E de verdade, é a pessoas que compensação. achavam que não tinham saída. E tem, né? Isso é Tem. muito legal. É verdade. A gente se sente útil, né? Sim. Se sentir útil, saber que ajudou aquela pessoa a melhorar de vida. É. Nossa, isso é Uhum. muito bom. Quando eu comecei, quando eu terminei, na verdade, a minha graduação, que eu comecei a buscar, na verdade, não quando eu terminei, mas quando eu fui buscando isso na fisioterapia, que tem uma área de atuação enorme, né, uma variação muito grande, eu tinha essa preocupação já desde cedo. Eu vou trabalhar em que área? Qual é a área que eu vou trabalhar, né? E eu me identifiquei muito com a terapia manual, com a coisa da mão mesmo, de trabalhar com a mão. Uhum. E eu queria que fosse uma coisa que realmente me fizesse pensar, né? Que fosse uma coisa que me provocasse todo dia, que fosse uma área que eu tivesse todo dia uma vontade de um dia seguinte, né? Uma Uhum. vontade de encontrar novamente aquela pessoa e de ter as respostas que aquela pessoa precisava, porque isso faz com que você, né, tenha motivação mesmo, os estímulos de trabalhar, os desafios. E a RPG me Uhum. deu isso, me dá isso todo dia. A vivência que eu tenho no consultório todo dia me dá essa realização de buscar, de estudar, de tentar compreender e de aplicar as técnicas e usar as ferramentas que a gente dispõe para ajudar aquelas pessoas que nos procuram. Isso é uma satisfação gigantesca, é Uhum. uma coisa que realmente às vezes eu falo assim, até chega a babar, né? Parece assim uma coisa de boba, mas é muito nobre isso, né? Eu fico muito Uhum. orgulhosa de sentir isso, na verdade é isso. Eu gosto muito do que eu faço e faço com muita segurança, né? Uhum. De, de estar no desafio e de meter a cara mesmo. Olha, vamos tentar Sim, descobrir. Peço sim, ajuda, né, Rita? De vez em quando, Rita, me sim. acode nesse caso, por favor, me Ah, não, ajuda. é um ajudando o outro, né? É trocando ideias, é trocando Isso, informação, né? Trocando vivências, que a é gente vai verdade. conseguindo evoluir, né? Nunca uma pessoa sabe tudo. Vai Sabe? ter sempre alguma coisa que a gente vai poder aprender com o outro. E vai ter É alguma coisa verdade. que você vai ensinar. Mas é uma troca, sempre será uma troca, né? Quantas É, e coisas o a gente já maior conversou, quantos lugares a gente já se encontrou, né? Pois E é, com essas conversas que a gente tem, uma vai encaixando coisas, alguns é pontos com verdade. o outro, com a outra. Então, isso é muito, muito bom. É, e não se pode ter aquela necessidade, né, de reter o conhecimento, porque tem muita gente que não dá o ouro ao bandido, né? Não se abre, não troca. Tem muita gente que faz isso, É. O mas conhecimento a não gente pode ser assim, né, não Rita? Tem que pode ser compartilhar o retido, conhecimento. tem que compartilhar, né? Verdade. Porque a gente está no mesmo barco, nós temos que seguir Claro. adiante juntos, porque senão você termina é, ficando só, e É sozinho o verdade. andorinha não faz verão, né? Então a gente aproveita os Eu uso, ditados. eu uso muito uma Fale. frase que diz que quanto mais cabra, mais cabrito. Né? Eu gosto muito de dizer isso. Quanto mais cabra, mais É, cabrito. A gente é, é, precisa, é, né, é, procurar sim, se unir para ajudar mais pessoas. Né? Isso não é sim. concorrência, isso é Uhum. crescimento, isso é ciência, isso é. Rita, eu estou muito feliz de estar conversando com você nesse ano, para mim, muito festivo, Aham. muito maravilhoso. Que bom que você aceitou o nosso convite. Parabéns a você por essa data tão importante, né? Importante. É verdade, não poderia deixar passar em branco. E eu falei, eu vou comemorar como eu posso,
Aham, nesse momento online, que é a maneira que a gente pode estar junto, né? Que a gente pode oferecer para as pessoas um bate-papo gostoso, uma informação uhum, importante, enfim, trazer pessoas sim. maravilhosas como você, né, que está aqui abrilhantando esse meu evento, um festejo, como disse a minha amiga hoje. Ivana, isso nem é um aniversário, isso é um festejo. São, disse ela que eu tenho muitas lives agendadas aí até maio. Que bom, Mas que é isso. bom. Aham. A ideia é essa, é É, a poder ideia é compartilhar, essa. né, Aham. com vocês todos e trazendo pessoas maravilhosas como você. Depois que eu fui ver que a quinta-feira era quinta-feira da Semana Santa, quando a gente agendou o horário, eu Ah, falei, sim, eu gente, na também não noite me do liguei. lava-pés. Para É, quem é é católico, verdade. mas fica gravado aí. Quem não puder Aham. assistir online, assiste depois. E Ah, então, um você beijo gravou? grande. Você gravou, então. Você Vai ficar gravou. gravado. Ah, Fica salvo ótimo. no Que eu vou Instagram. botar também no meu Instagram. Então, Tá joia. é Eu isso. queria agradecer muitíssimo, dar um beijo grande em você, dizer que Deus abençoe, que se Deus quiser em breve estaremos juntas para a gente tomar um Sim. café e conversar um pouco Aham. mais, estudar mais, tá? Sim, E dizer que sim. é sempre um grande prazer conversar com você. Para mim também. É sempre bom quando eu te encontro. Pois é. Prazer imenso de ter participado dessa live. Eu que agradeço muito, nós todos, né, pessoal, agradecemos a Rita Isso. por você E eu disponibilizar o seu tempo. agradeço a quem está presente aí, nos ouvindo, nos vendo, né? Que está participando dessa conversa aí. Tem Né? muitos seguidores seus, já vi aí vários. Oi, Rita, saudade, Rita, Eu não alunos, li, não li ainda, pacientes. Tinha aí o menina. pessoal Eu dando. estava olhando para cima por causa da câmera, não li É, ainda. eu não fico dando Até de retorno, cima. pessoal, desculpa não responder, porque Ah, senão a gente vai passar a noite toda aqui. deixa eu até É, ver aqui. mas Rita, muitíssimo obrigada qual a todos vocês que estão aí. sua. A Rita é realmente maravilhosa. Aham. É Quem sempre muito bom quiser, ouvir a Rita. é, se quiser Olha, dizer entrar em a você que sua encomenda contato. está a caminho, viu? Não, não esqueci, não. Ah, A tá luvinha. ótimo, tá Ah, ótimo. já tá ok, é porque realmente foi meio corrido aqui, mas vai Tá chegar aí para ok. você. Tá Tá bom? ok, então. Um Tá beijo bom. grande, Obrigada. fica com Beijo Deus e até grande. Você breve. também. Até breve. Tudo de bom. Bom final de Tudo de semana. Boa bom Semana Santa também. para você. Para vocês todos também. Tá, joia? Tchau. Tchau. Vou desligar, vou tirar você aqui só para finalizar, tá, Rita? Só para avisar Sim. você que eu vou Aham. tirar. Então a Rita vai sair. Tá, pessoal? Então, aí a Rita conversou com a gente, que maravilha, né? Simpatia. Uma pessoa, né? A disponibilidade dela, de tirar o tempo dela e poder participar com a gente aqui, falar um pouco de cervical, falar de RPG, né? Que maravilha. Então é isso. Agradeço a todos vocês por ficarem, né? Por nos ouvirem até agora. E até a próxima oportunidade. Na próxima semana a gente conversa com mais duas convidadas. E um beijo grande, espero vocês. Tchau, boa noite para todo mundo. Fiquem com Deus.